Mas, gente, precisa gerar tanta discussão na internet? Eu nunca gostei de filmes de super-herói. Teve alguns lançamentos que eu queria muito testar e eu consegui. Oi, pode me chamar de Teus, eu falo um pouquinho sobre videogames, cultura e um pedacinho da minha vida por aí na internet. E eu tava aqui gravando alguns conteúdos pra semana e eu achei que seria um bom momento pra trazer à luz do dia algumas pautas e reflexões que eu tenho tido. Então vamos começar o vídeo da semana. E eu queria começar justamente com algo que deu muito a falar pelo pouco que apresentou, que foi o Pokémon Presents do início dessa semana, especificamente do dia 22 de julho. O evento trouxe vários detalhes aí dos lançamentos futuros de Pokémon, seja no sentido de animações, eventos ou até mesmo jogos, mas a verdade é que nenhum dos anúncios foi realmente muito grandioso. Mas ainda assim, eu sinto que tem alguns tópicos que valem a pena a gente comentar aí um pouquinho. O primeiro é que anunciaram mais alguns episódios pro spin-off televisivo do Pokémon, que é o Pokémon Concierge. E se você não conhece Pokémon Concierge, eu recomendo fortemente que você assista. Essa é uma animação feita em stop motion que está disponível lá na Netflix. E apesar dele ter um teor bem infantil, eu sinto que ele consegue se conectar com quase todo mundo. E isso acontece porque a protagonista é uma jovem adulta que está um pouco cansada do mundo corporativo e decide tentar se reencontrar enquanto trabalha no resort Pokémon. E lá ela vai fazer novas amizades, vai ter companheiros Pokémons, vai conhecer novas histórias e vai tentar entender o que ela realmente quer da vida. Artisticamente e visualmente a obra é bem bonita e stop motion é muito bem feito. Em termos de narrativa ela é bem simples, mas é muito divertida e bem sensível. Então de forma geral ela é uma daquelas séries bem aconchegantes que você vai terminar de assistir com o coração muito quentinho. Os novos episódios devem chegar no dia 4 de setembro e eu tenho certeza que vão ser super gostosinhos de assistir, então assista se você ainda não assistiu, vale muito a pena. A gente também teve uma outra série anunciada nesse Pokémon Presents que vai mostrar alguns acontecimentos da perspectiva de Pokémons com um teor bem cômico e engraçado. A série vai se chamar As Desventuras de Surfetch e Pichu e tá prometida ali pra 2027, então ainda vai demorar um pouquinho. E eu achei bem engraçado eles trazerem um Surfetch pra luz do dia, porque eu sinto que ele é um Pokémon meio esquecido, então isso é bem positivo, acho que é legal. Um anúncio super bacana, mas que é completamente inalcançável pra mim, é o novo parque temático do Pokémon lá no Japão. Não sei se vocês viram, mas tem um parque temático no Japão que vai ter uma área exclusiva de Pokémon, que vai se chamar Poképark Kanto. Pelas imagens e pelo vídeo de anúncio parece super bonito, super divertido e imersivo, mas muito longe da minha realidade. A gente também teve alguns anúncios de cartinhas e novas coleções pro Pokémon TCG Pocket, mas em relação aos celulares, o que importa mesmo talvez seja o Pokémon Friends, que é o novo jogo gratuito disponível de Pokémon para os dispositivos mobile. Esse jogo tem uma premissa super simples, todo dia você vai ter um novo quebra-cabeça para resolver, e toda vez que você conseguir resolver, você vai ganhar pontos para colecionar pelúcias e imobiliar um quartinho dentro do jogo. Uma coisa super simples, super fofa e que você pode dedicar um tempinho diariamente para concluir, bem fácil e bem simples. Tava até conferindo aqui, mas o jogo já está disponível para iOS, Android e Switch e é gratuito para todo mundo. A gente teve um novo trailer também do Pokémon Champions, que sinceramente não traz nada de muito novo pro que a gente já conhecia do game, mas de qualquer maneira, eu tô muito animado pra ele, porque quem é da minha época vai lembrar que tinha um jogo muito parecido com a premissa desse daqui, que é o Pokémon Stadium. O Pokémon Stadium, assim como esse Pokémon Champions, são jogos completamente focados na batalha entre Pokémons. Você pode montar os times dos seus sonhos e usar eles pra batalhar com outros jogadores. A grande sacada de Pokémon Champions é ele ser cross-plataforma, porque aparentemente ele vai sair pra Switch e para os dispositivos celulares, iOS e Android. E por fim a gente teve alguns pormenores ali do Pokémon Legends EA, que infelizmente eu não vou jogar porque eu não tenho um Switch, eu não vou comprar um Switch agora. Inclusive até passei no shopping essa semana ver o preço de um Switch e me arrependi amargamente, porque tá muito caro mesmo. Mas sim, se eu tivesse um Switch, eu jogaria esse jogo. E talvez o que causou mais bafafá na internet essa semana foi a mega evolução do Dragonite. Eu gosto do layout, eu não acho ele feio, eu acho que ele fecha bem a linha evolutiva do Dragonair com alguns detalhes especiais. E sim, acho que seria maravilhoso se ele tivesse um shiny azul, porque ele ia ficar da cor do Dragonair. Mas gente, precisa gerar tanta discussão na internet assim, a nova evolução mega do Dragonite? De fato, tem muitas fanarts muito mais bonitas de mega evoluções de Pokémons aí na internet feito por fãs, mas de todas as megas que a gente tem, ela de longe não é a pior. E aproveitando o tema Nintendo, a gente teve o recente lançamento de Donkey Kong Bonanza pro Switch 2, que tá ganhando grande destaque como um dos melhores jogos do Switch 2. Mas sejamos honestos, o Switch 2 nem tem tanto jogo assim ainda. Mas de fato, o jogo parece muito bom, eu tenho acompanhado bastante review e bastante material de outros criadores de conteúdo e jornalistas de game. Com certeza ele seria um must se eu tivesse um Nintendo Switch 2. E digo mais, durante muito tempo eu nunca tive vontade de jogar qualquer jogo, qualquer coisa
ou consumir qualquer material de Donkey Kong. E esse jogo fez eu querer jogar Donkey Kong. E mais do que isso, investigar e pesquisar sobre Donkey Kong, porque assim que eu vi a Pauline no trailer desse jogo, eu fiquei com muitas dúvidas. E a Nintendo foi muito inteligente colocar a Pauline nesse jogo. Não que o Donkey Kong não seja o suficiente para carregar um título nas costas, mas ela é um personagem que vem ganhando um certo destaque há alguns anos, principalmente depois do Mario Odyssey. E faz muito sentido colocá-la agora como protagonista feminina ou coadjuvante nesse jogo, para trazê-la um pouco mais para os holofotes da Nintendo, porque eu acho que tem muito a ser aproveitado aí dessa personagem. Tendo dito isso, você que tem o Nintendo Switch 2 no conforto da sua casa, aproveite muito o seu Donkey Kong Bonanza, assim como seu Pokémon Legends CA. Eu nunca gostei de filmes de super-herói, ou melhor, eu acho que eu deixei de gostar de filmes de super-herói em algum momento. Porque na verdade eu lembro que eu gostava muito dos filmes do Homem-Aranha e os filmes do X-Men quando eu era menor, mas em algum momento eu me perdi com os filmes da Marvel, principalmente o universo dos Vingadores ali pra frente. Eu não sei direito o motivo pra isso ter acontecido, mas eu sinto que isso aconteceu ali dos Vingadores pra frente. Esses filmes nunca tiveram a motivação e o apelo correto pra mim, então eles acabaram me perdendo, até porque pra mim parece a mesma fórmula e eles parecem todos os mesmos filmes. Mas calma que eu não tô falando que os filmes são ruins, eu só tô falando que eles não funcionaram pra mim. Mas eu admito que eu gosto bastante das produções da Marvel, que é a marca com mais filmes e provavelmente os mais famosos filmes e produções cinematográficas de heróis aí que a gente tem hoje. WandaVision foi muito bom e Agatha All Along também é uma série que me prendeu do início ao fim. Particularmente, os grandes filmes de herói que vão pro cinema e movimentam uma galera não tem me pegado muito nos últimos anos. Entretanto, eu tô com uma coceirinha pra assistir 2 filmes específicos de super-herói, um da Marvel e um da DC. A gente teve primeiro o lançamento do filme do Superman, do James Gunn, que tem recebido boas críticas tanto do público quanto da crítica especializada, e que parece trazer uma abordagem bem sensível e bem humanizada do Homem de Aço. Eu ainda não assisti, mas eu já li bastante críticas, sem spoiler do filme, pra ter uma noção do que se trata e por que as pessoas estavam tão animadas falando sobre ele. Mas eu pensei comigo mesmo, é mais um filme de herói, mais do mesmo, e não é porque ele tá indo super bem que eu devo assistir ele agora. Então eu dei uma segurada, mas aí veio o lançamento de Quarteto Fantástico, e de volta a gente tem críticas muito boas, tanto do público quanto de pessoas especializadas, sobre esse novo filme e a nova abordagem que a Marvel tá dando aí pra esse universo. Até porque as pessoas estão chamando esse novo filme do Quarteto Fantástico de A Grande Família da Marvel. E entenda isso como algo bem positivo. Parece que agora a gente tem um universo que se isola do restante dos filmes da Marvel, o que é algo bem positivo porque você não precisa ter assistido 30 filmes anteriores para entender o que acontece agora. E a gente tem problemáticas e questões que são relativamente novas em filmes de heróis. E tudo isso para dizer que eu tô sentindo que a gente vai ter uma nova ascensão de filmes de heróis com uma pegada e uma abordagem bem diferente do que a gente estava acostumado até o momento. E aproveitando para falar de coisas que eu tenho consumido recentemente, vocês lembram que no último vlog eu comentei sobre o Witch Hat's Atelier e de como eu queria as edições físicas para colocar na minha estante porque eu achava a arte do mangá muito bonita? Abriu uma loja da Panini aqui em Curitiba e eu aproveitei para dar uma passada lá e eu consegui encontrar as 2 primeiras edições do mangá, o volume 1 e o volume 2. Então eu já aproveitei, comprei elas, mas eu não achei o resto da coleção, o que não é um bom sinal porque indica que eu vou demorar um pouquinho para completar todos os volumes. Mas pelo lado positivo, agora eu comecei a minha coleção e eu sei onde comprar e aonde encomendar o resto dos volumes quando eu tiver a oportunidade. Surpreendentemente, eu consegui testar e jogar bastante joguinhos essa semana. Teve alguns lançamentos que eu queria muito testar e eu consegui. E tem outras coisas que eu só queria jogar por jogar mesmo com os meus amigos. Então vamos lá. Um dos jogos que eu tava há tempos de olho se chama Will World. E ele foi lançado essa semana e inclusive tá disponível lá no Game Pass. Ele é um jogo que foi distribuído pela Annapurna e tudo que vem das mãos da Annapurna eu acho incrível. Ele tem uma premissa um pouquinho diferente, o mundo tá prestes a acabar e os espíritos antigos desse universo decidem que uma garota chamada Cat tem que salvar o universo. A questão é que dentro desse jogo todo mundo super valoriza as bicicletas, então tem corrida de ciclistas pra tudo quanto é lado. E ela precisa justamente coletar algumas relíquias antigas, que na verdade são peças de bicicleta, pra completar um ritual pra salvar a humanidade. Mas pra isso ela precisa ganhar reputação. E qual a melhor maneira de ganhar reputação num universo que todo mundo gosta de bicicletas? Sim, corridas.
O jogo tem um pouco dessa vibe meio quirky, engraçadinha, e eu achei bem bacana, vale conferir. A cada semana que passa, meus amigos ficam viciados em jogos diferentes e eu acabo acompanhando eles via Discord, e o jogo da semana foi Project Zomboid. Eu admito que eu não joguei porque eu tinha muita coisa pra fazer, mas eu assisti toda a jogatina deles. E esse jogo me pega um pouco porque ele é um jogo de gerenciamento de recursos e de base onde você e seus amigos, ou você sozinho, tá sobrevivendo num apocalipse zumbi. Mas Project Zomboid é bem complicadinho, qualquer coisa que acontece você pode morrer. Essa semana a gente também teve o lançamento de 2 jogos brasileiros que eu pude testar graças às desenvolvedoras que me mandaram o game. E o primeiro deles foi Gaúcha in the Grasslands, que é um jogo de simulação de fazendinha onde você controla um gaúcho nos pampas. E agora que seu pai faleceu, é sua grande missão ser o guardião dessas terras. O jogo tá bem bonitinho, a dublagem tá bem legal e tá cheio de cultura gaúcha pra quem curte. O segundo game brasileiro da semana é o Hellclock, que é um roguelike muito no estilinho de Hades, lembra um pouco Diablo também, mas que se passa no conflito da Guerra dos Canudos lá na Bahia. Esse jogo tá cheio e carregado de muita história brasileira, a arte dele tá muito bonita, a dublagem tá incrível e a gameplay é muito viciante. E eu vou ficar surpreso se você ainda não ouviu falar dele, porque tá todo mundo falando desse jogo e ele é muito bom. E por fim, queria falar de 2 jogos de gerenciamento que eu testei essa semana. O primeiro deles é Minami Lane. Esse é um jogo muito fofinho que você tem que gerenciar e construir uma ruazinha inspirada no Japão. Você pode colocar lojinhas, biblioteca, casinhas para atrair novos moradores e você tem que ficar de olho na preferência deles para melhorar a qualidade de vida deles. O jogo é bem curtinho, vale super a pena e tá lá no Game Pass também. E por fim, Two Point Museum, que é um jogo de gerenciamento de museus. Esse jogo faz parte da franquia Two Point, que já é muito conhecida pelos jogadores de jogos de gerenciamento. Então provavelmente você já ouviu falar de Two Point Hospital e Two Point University. E agora você é curador de um museu e tem que gerenciar as exposições, fluxo de visitantes e tudo que acontece dentro desse estabelecimento. E inclusive esse mês acabou de lançar a DLC dele que se chama Fantasy Finds, que é todo baseado na temática de RPGs. E mesmo sendo um jogo de gerenciamento e simulação, ele carrega todo o caos e o humor da franquia Two Point. Então se você gosta de jogos assim, recomendo fortemente.